Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta e queremos dar a todos um caloroso bem-vindo para os nossos subsídios desta semana, referentes à lição de número 10 da revista Betel Dominical e que tem por título Os Movimentos Pentecostal e Neopentecostal, Renovação e Expansão no século XX. Claro que quando se menciona século XX, está se reportando ao desenvolvimento do pentecostalismo no século anterior ao século XXI, que é o século no qual estamos vivendo. Lição de número 10, que será estudada no próximo domingo, dia 9 de março, nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Lições comentadas pelo bispo Oídes José do Carmo. Eu aproveito o ensejo para pedir com carinho, com amor, a todos os nossos queridos irmãos, principalmente vinculados ao Ministério de Madureira, que se inscrevam, se ainda não se inscreveram, que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações, bem como também interajam com os seus comentários, porque são 3 gestos que o algoritmo da plataforma reconhece e ajudam a expandir o alcance dos nossos vídeos e, com isso, outras pessoas podem também receber os nossos subsídios. É apenas um lembrete e um pedido carinhoso a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham e aqueles que pela primeira vez assistem a este vídeo em nosso canal, nesta plataforma. Com essas considerações, vamos já tratar dos subsídios desta semana. Repito o título da lição: Os Movimentos Pentecostal e Neopentecostal, Renovação e Expansão no século XX. Esse é o tema. O texto de referência é o texto de 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5, no sentido de mostrar a solidez teológica, a solidez doutrinária do movimento pentecostal de maneira geral. Apenas esse dado em relação ao texto de referência, e eu gostaria de usar para os subsídios de hoje o esquema de Paul Freston, em que ele classifica o pentecostalismo em 3 ondas, e eu gostaria de acrescentar uma 4ª onda, e nessa 4ª onda, então, eu inseriria o neopentecostalismo. Eu pretendo usar esse esquema de Paul Freston, é um sociólogo, é um estudioso da fé pentecostal, e eu acredito que esse esquema é bastante interessante e bastante funcional para um vídeo como este, que pretende oferecer subsídios, ou seja, acrescentar dados que ajudem os professores a ministrarem a aula diante de suas classes no próximo domingo. Vamos começar então pela primeira onda. A primeira onda refere-se
ao movimento pentecostal em seu início e ao que se convencionou chamar de pentecostalismo clássico, exatamente por ser o pentecostalismo nas suas raízes, ou seja, o pentecostalismo fundante em nosso país, no Brasil. Paul Freston classifica o pentecostalismo fundante, o pentecostalismo de raiz ou o pentecostalismo clássico, classifica como a primeira onda. E nessa primeira onda estão incluídas duas igrejas, Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. Já estudamos na lição passada sobre essas duas denominações em suas raízes, mas deixe-me fazer aqui algumas considerações a mais no vídeo de hoje. A Congregação Cristã do Brasil praticamente não valoriza o estudo teológico, não valoriza, digamos, você produzir obras teológicas, e para eles o que importa é ter o seu inário, para eles o que importa é eles próprios, mediante a revelação, entre aspas, desenvolverem os seus ensinos, e em razão disso eles não têm uma estrutura teológica e nem uma estrutura, digamos, acadêmica de institutos bíblicos e faculdades teológicas, porque eles preferiram adotar esse esquema e seguem, não de maneira, digamos, bem consolidada, mas seguem uma linha de tradição calvinista, já que o seu fundador, Luiz Franciscon, era de origem presbiteriana e, claro, a influência do calvinismo é notada na Congregação Cristã do Brasil. Temos então a Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, é o movimento do qual fazemos parte, que foi fundada por Gunnar Wingren e Daniel Berg, e já mencionamos como é que se deu esse processo no Brasil em relação ao início, em relação ao começo, quais foram os desdobramentos, e nos subsídios de hoje eu quero apenas acrescentar mais alguns dados que são bastante interessantes. A Assembleia de Deus no Brasil, embora tenha sido fundada por suecos, ela praticamente se tornou uma igreja abrasileirada, porque, embora outros missionários suecos tenham vindo para o Brasil e também, alguns anos depois, missionários americanos, a igreja se consolidou através de seus obreiros nacionais. Então, ela foi uma igreja, por assim dizer, abrasileirada, e desde o início ela teve a preocupação com a questão teológica, embora valorizando a experiência, embora valorizando o batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, mas ela valorizou também o aspecto teológico. É tanto que Gunnar Wingren, antes de vir para o Brasil, frequentaram uma faculdade teológica batista sueca nos Estados Unidos, salvo engano, por 5 anos, e ele tinha então formação teológica já no início da fé, e com certeza isso muito contribuiu para que ele pudesse contribuir teologicamente para dar solidez ao movimento pentecostal nesta primeira onda, representado pela Assembleia de Deus. É tanto que não demorou muito, logo surgiu a escola dominical,
logo começaram a publicar as revistas para a escola dominical, logo também apareceu o primeiro jornal, Boa Semente. Quando Gunnar Wingren se transferiu para o Rio de Janeiro em 1924, no Rio de Janeiro ele fundou outro jornal, o jornal Som Alegre, que posteriormente, em 1930, ambos os jornais foram fundidos para dar lugar, na época, ao Mensageiro da Paz, que era o jornal das Assembleias de Deus de maneira geral. Um outro dado interessante é que, embora os institutos bíblicos na Assembleia de Deus começassem a surgir na década de 60, mas os missionários começaram a trabalhar para dar uma solidez teológica aos seus pastores através das famosas escolas bíblicas. Essas escolas bíblicas geralmente duravam um mês. Elas eram realizadas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em São Paulo, no Nordeste, no Norte. Geralmente duravam um mês e o currículo dessas escolas geralmente era o currículo empregado por institutos bíblicos de outros países. O material era traduzido e esse material era utilizado, era empregado, e eu me reporto a isso porque meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, ainda, digamos, num período tardio, mas ele pegou essa época das escolas bíblicas, na década de 50, e ele trazia muito desses materiais que eram produzidos para serem empregados nas escolas bíblicas, dando assim uma solidez teológica. Não havia abundância de literatura, abundância de livros, os livros eram escassos, mas os pastores eram assistidos no campo teológico dessa forma, através das escolas dominicais e através também das escolas bíblicas. Então, essas duas igrejas são consideradas as igrejas da primeira onda do pentecostalismo: Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. Vamos agora então para a segunda onda. Na segunda onda, nós temos aqui a inclusão das seguintes igrejas: Igreja O Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor e Igreja do Evangelho Quadrangular, sendo que a Igreja do Evangelho Quadrangular também foi uma igreja transplantada dos Estados Unidos para o Brasil. Ela não foi uma igreja abrasileirada na época, ela foi transplantada, diferentemente da Igreja O Brasil para Cristo, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Essas duas igrejas foram plantadas por brasileiros, e convém que se diga, brasileiros que pertenciam à Assembleia de Deus. Eles deixaram a Assembleia de Deus para começar os seus movimentos, e essas três igrejas davam muita ênfase à cura divina. Claro que faziam um trabalho de evangelização fecundo, mas tendo como uma forma de chamariz, digamos assim, uma forma de atração, o movimento de cura divina. E um outro detalhe dessa época, da chamada segunda onda, é que essas igrejas começaram a trabalhar com aquelas famosas tendas. Talvez as pessoas da minha idade
ou um pouco mais idosas e que estejam ainda vivas, se lembrem das tendas que eram montadas nas cidades onde essas igrejas eram plantadas. Eu me lembro aqui em Teresópolis, na década de 60, quando a tenda da igreja O Brasil para Cristo foi instalada aqui numa das esquinas da rua principal da cidade, próximo à prefeitura, e muitos crentes de outras denominações afluíam para os cultos realizados nas tendas. Eram praticamente cultos diários, e às vezes 2, 3 cultos ao dia, e todo o movimento de atração era através da pregação da cura divina. Isso em relação a essas 3 igrejas. Não que a Assembleia de Deus não pregasse a cura divina. Ela sempre pregou. Mas ela não fazia disso um chamariz. Ela pregava baseado num fundamento teológico, sem fazer disso um chamariz, mas dando ênfase à doutrina da salvação, da pregação das boas novas de salvação e aquilo que chamamos de evangelho completo. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará para buscar a sua igreja, que foi também um slogan, e é um slogan da Igreja do Evangelho Quadrangular, por isso ela é chamada de quadrangular. Cristo salva, batiza, cura e voltará. Então essas são as igrejas da segunda onda. Paul Freston inclui o movimento de renovação espiritual também na categorização da segunda onda, mas eu prefiro fazer aqui uma separação e estabelecer uma terceira onda, incluindo aí sim o movimento de renovação espiritual, porque esse movimento teve um impacto muito forte nas igrejas históricas, tanto igreja batista quanto igreja presbiteriana, igreja congregacional. Teve um impacto muito forte nessas igrejas, por isso eu faço questão de estabelecer essa distinção da segunda onda para a terceira onda e incluir as igrejas da renovação espiritual no movimento da terceira onda do pentecostalismo. E quais são essas igrejas? Basicamente, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, basicamente. O movimento de renovação espiritual poderia incluir também, na década de 60, a chamada renovação carismática católica, apenas para dar um aspecto histórico, não é? Porque foi nessa época também que no Brasil surge o movimento da renovação carismática católica. A renovação espiritual no meio batista teve, digamos, 3 grandes líderes que foram os pontos de start desse movimento. Nós temos a missionária americana Rosalie Mills Appleby, né? Ela era uma missionária americana. Temos o pastor Enéas Tonini, que foi pastor da Igreja Batista do Povo em São Paulo. E temos também o pastor José Rego do Nascimento. Esses 3 nomes são os expoentes do movimento de renovação espiritual no meio batista, que teve, digamos, como base a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse movimento resultou nas igrejas batistas de renovação
e que hoje elas estão, digamos, abrigadas na Convenção Batista Nacional, que é diferente da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira abriga as igrejas batistas históricas. A Convenção Batista Nacional abriga as igrejas oriundas desse movimento de restauração. Volto a repetir, os queridos irmãos da minha idade e talvez mais idosos que estão vivos devem lembrar-se daquele hino, obra santa, ninguém detém, é obra santa. Esse movimento foi caracterizado por esse hino que se tornou uma espécie de hino oficial do movimento de renovação espiritual. Eu poderia incluir nessa terceira onda também a Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é dessa época e ela também passou a crer na contemporaneidade dos dons espirituais da forma como creem os pentecostais e acabou gerando um novo movimento, uma nova denominação. O grande líder dessa época da Igreja Metodista Wesleyana foi o pastor Gilson Teixeira de Carvalho, tinha suas raízes em Petrópolis, e a Igreja Metodista Wesleyana se tornou também um expoente dessa época, do movimento de renovação espiritual, que eu incluo na terceira onda. E eu poderia incluir também a Igreja Presbiteriana Renovada, Posso mencionar aqui o reverendo Antônio Elias, embora ele tenha permanecido até a sua morte na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, mas ele foi um pastor que teve o coração aberto para o movimento de renovação espiritual. E devo incluir também o reverendo Acioli Brito, que era de origem presbiteriana. Ele começou o movimento em sua casa, foi alcançado pela doutrina pentecostal, que deu origem aqui no Rio de Janeiro à Igreja Maranata. Ela inicialmente reunia-se no auditório da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, ali no centro do Rio de Janeiro, e depois passou a ter o seu templo próprio e tem várias igrejas no Rio de Janeiro. E quem substituiu o reverendo Acioli Brito foi o seu filho, o doutor Paulo César Brito, muito conhecido entre nós pentecostais. Essas são as igrejas do movimento de renovação espiritual e que eu insiro na terceira onda. E aí eu disse que, diferentemente de Paul Freston, que estabeleceu 3 ondas, eu acrescento uma quarta onda. E nessa quarta onda eu acrescento o neopentecostalismo. Nessa quarta onda, eu poderia mencionar a Igreja de Nova Vida, fundada por Robert McAllister. Eu poderia mencionar a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, que teve as suas bases na Igreja de Nova Vida. Eu poderia mencionar também a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é um cisma da Igreja Universal do Reino de Deus, através de seu líder, R.R. Soares, que é cunhado de Edir Macedo e que tem as suas raízes na Igreja de Nova Vida. E
outras igrejas cujos líderes, muitos deles saíram desses movimentos e saíram também das Assembleias de Deus e começaram então as igrejas chamadas neopentecostais, e como você pode ler no próprio comentário, uma igreja que passou a dar ênfase mais à questão da prosperidade, uma igreja que não tinha um sólido fundamento teológico, um sólido fundamento doutrinário. Se você buscar hoje em relação a essas igrejas neopentecostais, qual é a sua estrutura teológica, você não encontra livros, digamos, trabalhos literários ou trabalhos acadêmicos que ajudem a definir a linha doutrinária, a solidez doutrinária dessas igrejas neopentecostais, que são extremamente fragmentadas e trabalham muito esse conceito que foi importado dos Estados Unidos, da fé, na fé, que é a confissão positiva, ou seja, a fé não é em Deus, a fé é na fé, e a fé passa a ser um instrumento de realização, né, de consecução. Ou seja, a fé produz os resultados e, diferentemente dos pentecostais clássicos, entre aspas, nós cremos que a fé é em Deus e os resultados são de Deus e não produzidos pela fé que o homem dispõe, pela fé que o homem tem. Então, não poderemos deixar de citar, com esse movimento do neopentecostalismo, infelizmente, muitos dos seus conceitos infiltraram-se em muitas igrejas das Assembleias de Deus, e muitas igrejas de fundo de quintal, com esses movimentos de reteté, com esses movimentos de pula-pula, com esses movimentos de uma picaretagem, digamos assim, em relação às profecias, em relação à própria cura divina. E nós temos acesso aí à internet, às redes sociais, aos vídeos, aos recortes de vídeos, as coisas mais absurdas, as coisas mais sem sentido, que eu chamo de espantalhos, né? E muitos dos nossos irmãos históricos medem o pentecostalismo por esses espantalhos, como se o pentecostalismo fosse isso. E o pentecostalismo verdadeiro não é isso. E aí você, meu querido professor, para eu não me adiantar muito na minha exposição, você pode encontrar os alicerces do movimento pentecostal no próprio comentário. No primeiro tópico da lição, trata os alicerces do movimento pentecostal. E nós temos aqui os subtítulos. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Convém lembrar que logo no capítulo 2 de Atos se diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Então essa é a base do movimento pentecostal. Claro que o movimento pentecostal dá ênfase aos dons espirituais na edificação da igreja, mas entende que eles são dados como particularidade do Espírito para aquilo que for útil, ou seja, com uma finalidade, com um propósito, e que ele reparte como quer, não somos nós os proprietários. Ele reparte a cada um como quer. Então, essa é a natureza do movimento pentecostal. Um movimento alicerçado na comunhão e um movimento alicerçado na oração, e que sempre teve, desde o início, a ênfase na proclamação das
boas novas, que foi uma marca do crescimento do movimento pentecostal. E é importante que você, como professor, faça essa diferenciação para compreender o que é o pentecostalismo clássico da primeira onda, representado principalmente pela Assembleia de Deus, também o pentecostalismo da segunda onda, o pentecostalismo da terceira onda, que é um pentecostalismo que também, de maneira geral, está bem fundamentado na Escritura, na teologia, e o neopentecostalismo, que eu classifico como a quarta onda, com essa fragmentação, essa pulverização que você conhece, que não deixa também de atingir a Assembleia de Deus de maneira indireta, às vezes por falta de conhecimento bíblico daqueles que lideram igrejas autônomas, igrejas independentes, igrejas desestruturadas, e eventualmente porque nós achamos bonito, achamos atraente, e aí trazemos esses costumes para o nosso meio, para o nosso ambiente. Bem, com essas ponderações, aí estão os subsídios para esta semana, e eu, mais uma vez, faço aquele convite amoroso, cristão, gracioso, aos queridos irmãos que já vieram outras vezes e àqueles que pela primeira vez assistem, para que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e comentem, porque são 3 gestos que ajudam a expandir a presença dos nossos vídeos nesta plataforma. Muito obrigado por você ter estado conosco. Que Deus o abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.